O SUS, Sistema Único de Saúde, é responsável por 95% dos transplantes feitos no país. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que o número de transplantes aumentou comparando os 2 últimos anos. O de pulmão teve aumento de 113%. O de medula óssea subiu 13%. O procedimento para coração, pâncreas, rim e fígado foi para 3,8%. Mesmo com a tecnologia avançada, a fila de espera por doadores ainda é grande. Aqui no Piauí, 380 pessoas esperam por doadores de córnea e mais de 200 aguardam por um rim. A maior demanda dos piauienses é para transplante de fígado, mas os lugares mais próximos para o procedimento ficam em Recife, no Pernambuco, e Fortaleza, no Ceará. Esse homem já fez transplantes de rins 2 vezes. Ele disse que poderia ter evitado o problema se tivesse procurado o médico mais cedo. Na época que eu senti os sintomas, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, quando eu acho que demorou, eu ia procurar um médico. Então, quando eu fui já procurar um médico, um especialista, já praticamente não tinha mais jeito os rins. Para ele, o difícil não foi conseguir doadores, mas sim manter o órgão funcionando por causa da dificuldade de conseguir medicamento, mesmo que seja comprado. Como eu tinha familiares que disponibilizou o rim para mim, não foi tão dificultoso. O problema está sendo hoje é fazer a manutenção do rim, porque a medicação que o governo, a Secretaria de Saúde, o governo federal, nos repassa, está com 90 ou 100 dias que não está tendo aqui no Piauí. É a terceira caixa que eu compro, mas com muita dificuldade devido ao valor. Bom, tem toda essa dificuldade na sobrevida do paciente, mas mais difícil ainda é passar pelo processo do transplante. E uma das barreiras é encontrar, inclusive, doadores. Doutora Maria de Lourdes Veras, que é coordenadora da Central de Transplantes, está aqui com a gente. Doutora Maria de Lourdes, no ano passado foram feitas 18 captações múltiplas de órgãos no Piauí, o que para nós já é considerado um recorde, mas ainda é pouco. Por quê? É verdade. Bom dia a todos, sempre uma satisfação trazer esses esclarecimentos à população do nosso estado. Realmente, nós batemos o nosso recorde em 2013, com o maior número de doações efetivadas, entretanto, a demanda é bem maior. E a doação de múltiplos órgãos, ela tem realmente umas dificuldades do ponto de vista de manter esses órgãos. Então, não é somente ter esse potencial doador, é a manutenção. Para isso, nós precisamos de todos os equipamentos de uma unidade de terapia intensiva para preservar esses órgãos, como o coração, como os rins e os fígados, que são extremamente importantes para suprir essa grande lista que nós temos, né? Por que o Piauí é considerado o estado com o maior número de possíveis doadores do país? Nós observamos, isso é uma realidade triste, que nós temos um dos maiores números de politraumatizados, principalmente vítimas de atropelamento por motocicletas, né? Então, geralmente, esses pacientes chegam numa gravidade tamanha que muitas vezes não é possível, então, reverter para que seja um potencial doador. Geralmente os pacientes, quando chegam muito instáveis ou com parada cardíaca, geralmente os órgãos já são perdidos nesse instante. Então, infelizmente, esse maior número de acidentes muitas vezes não reverte no número de doações. Por que de cada 100 famílias abordadas, quer dizer, de cada 100 óbitos, a organização de procura de órgãos só consegue chegar de 20 a 25 famílias? As dificuldades partem e são grandes. A primeira realmente é a parte da manutenção. Muitas vezes a gente detecta esse potencial doador, muitas vezes nós não temos o tempo necessário pela instabilidade. Muitos desses pacientes estão fora das unidades de terapia intensiva. Isso é um problema notório aqui, apesar de a gente ter melhorado bastante a alta complexidade em terapia intensiva, o número ainda é insuficiente para a nossa demanda, porque concomitantemente os acidentes aumentaram muito, quer dizer, nós aumentamos a nossa demanda por um problema realmente social que é bastante grave em todo o Brasil. E outros problemas relacionados também à parte da entrevista familiar. Nós temos ainda um número ainda significativo, apesar da nossa população ser bastante solidária. Nós vemos que é necessário ainda campanhas, esclarecimento, conscientização, porque isso faz parte de um programa educativo. Nós sabemos que em muitos estados do Brasil a fila por o transplante de córneas, principalmente, está zerada. À medida que os pacientes chegam a óbito, essas córneas automaticamente são doadas. As famílias não têm essa recusa. Aqui no Piauí, a gente ainda tem uma fila de córneas grandes. Por quê?
Nós melhoramos bastante o número de transplante de córnea. No ano passado, quase que a gente chega a 200, foram 199. A nossa demanda também é muito grande. Nós temos uma demanda reprimida muito grande. No ano passado, nós fizemos mais da metade do que tínhamos na lista e realmente nós tivemos uma entrada muito grande. Observamos que quando nós temos bons resultados com as nossas equipes, que são altamente qualificadas, geralmente se procura mais também por esse serviço. Nós não temos só pessoas aqui do Piauí, nós temos pessoas dos outros estados, mas temos sim programas e acreditamos que em 2014 nós possamos ainda reduzir mais essa lista. Nós saímos no começo com um tempo de espera de 5 anos e agora estamos em torno de 1 ano e meio. Isso é um avanço, né? Crescemos e temos aí agora essas perspectivas de tentar zerar a nossa lista com os outros estados que têm uma espera de 3 a 6 meses. Essa é a nossa meta. Hoje, a gente aqui no Piauí só faz o transplante de rins e o transplante de córneas, mas a gente já fez, inclusive, transplante de coração e tem a possibilidade de fazer o transplante de fígado. O que está acontecendo? O que falta para a gente voltar a ter todos esses transplantes de novo? Realmente, nós estamos com as nossas equipes de captações, de retirada de órgãos já completa. Nós temos a nossa equipe de fígado e precisamos ainda somente de alguns outros profissionais. Esses profissionais são da área clínica, que nós não temos ainda, com o treinamento que o Ministério da Saúde exige para implantar a nossa equipe de transplante de fígado. Estamos em andamento, temos programação agora em 2014 de treinamento das nossas enfermeiras do Hospital Getúlio Vargas, os nossos cirurgiões já estão todos aí prontos, estamos enviando 2 cirurgiões agora também para São Paulo para treinamento e um clínico. Então, só com isso nós atingiríamos as exigências de credenciamento do Ministério da Saúde para o fígado. E para o coração, nós já tivemos na rede privada o transplante de coração e a nossa meta, a nossa perspectiva é de implantar na nossa rede pública. Para isso, nós precisamos, né, da atuação da cirurgia cardíaca e da unidade coronariana, porque é pré-requisito para o transplante de coração. Agora, mesmo o Piauí não fazendo transplantes de coração, transplante de fígado, transplante de pulmão, é possível aproveitar esses órgãos de pessoas que venham a óbito em Teresina? Como é que é feito esse processo de retirada desses órgãos? Caso essas pessoas venham a óbito aqui, como é que esses órgãos são enviados para outros estados e possam ser reaproveitados? Sim, nós fazemos a retirada de todos os órgãos e nós disponibilizamos órgãos que nós não realizamos os transplantes aqui no nosso estado para o Ministério da Saúde, para a Central Nacional de Transplante que fica em Brasília, e esse órgão, então, ele é repassado para as listas de espera de outros estados. Do ponto de vista logístico, geralmente vai para os estados mais próximos, que é Ceará e Pernambuco, do ponto de vista assim, de você preservar a qualidade desse órgão. E a nossa população, os nossos pacientes aqui do nosso estado, estão geralmente nesses 2 estados, principalmente no estado do Ceará. Doutora, em 2009, quando a TV Cidade Verde fez uma ampla campanha sobre a doação de órgãos, a gente conseguiu, inclusive, triplicar o volume de doação de órgãos. E a gente fez várias reportagens, inclusive uma delas falando sobre o diagnóstico da morte encefálica. Ainda existe uma recusa muito grande das famílias em aceitar esse diagnóstico da morte encefálica, em compreender esse processo para a doação e a retirada dos órgãos? Sim. Existe ainda, porque o conceito de morte encefálica é um conceito extremamente científico, né? Apesar de não haver nenhum contestamento, é baseado em critérios internacionais. No Brasil ainda exige um exame que faz a confirmação, mas infelizmente ainda é um obstáculo, né? O diagnóstico da morte encefálica hoje aqui no Piauí nós temos mais facilidade. Anteriormente, como você falou, em 2009 nós tínhamos alguma dificuldade com equipamentos. Hoje nós já temos esses equipamentos. Além da arteriografia, nós fazemos hoje a eletroencefalografia e o Doppler transcranianos. Então, nós temos os 3 especialistas com esses exames complementares. Então, isso nos possibilitou a bater esse recorde de doação efetiva em 2013, em decorrência do maior número de exames complementares que nós dispomos hoje aqui no nosso estado. Então, por que é tão importante que as pessoas falem sobre isso, discutam sobre isso em casa e manifestem esse desejo em vida? Isso é importante, Dira, porque realmente o momento é muito difícil, porque as mortes geralmente elas são vítimas de momentos resultantes de fatalidades. Então, a família geralmente ela está despreparada para isso. Então, é importante que a gente discuta para a nossa família, que a gente veicule esse tema na nossa população, porque a doação de órgão ela é extremamente importante e é o único procedimento da medicina que necessita da participação da nossa população. E é um bem que vem da população e que volta para ela. Então,
extremamente importante que nós possamos sempre discutir isso e conscientizar mais a população do nosso estado. Então tá ótimo, a gente agradece a participação da senhora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e um bom dia para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade, Ira. Muito obrigada.